Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazerem plantas de área no Revit, como é que você faz todos os tipos possíveis aí de plantas de área, como que a gente faz essa legenda colorida, né? Como que a gente personaliza isso também se a gente quiser. Então aqui eu tenho área construída do nível 1, do nível 2, e também vou ensinar como é que você faz área permeável, tá? Com diversos tipos de área aí se você quiser, se for o seu caso. Como que você muda essa legenda, essa cor, esse preenchimento, e como fazer as tabelas também, né? Que é talvez a parte mais importante. Então, uma tabela de área construída, com tudo separadinho aí, e uma tabela de área permeável, que eu vou ensinar você também a fazer esse cálculo de permeabilidade do material, se for o seu caso, e também a taxa de permeabilidade final, né, com relação à área do terreno, tá? Então, bora fazer isso aí. A primeira coisa que eu fiz foi abrir um arquivo novo aqui do Revit mesmo, padrão, de arquitetura. E aí a gente tem que fazer, primeiramente, definir os tipos de área que a gente calcula, né? Então, geralmente a gente faz área construída, área permeável, área ocupada, área não computável às vezes, área de terreno, enfim. A gente tem que criar isso, no Revit não vem pronto, não? Então a gente tem que fazer. Para fazer, você vem aqui na ambiente área, nessa setinha aqui embaixo, e entra aqui em cálculos de área e volume. E aí aqui na segunda guia a gente tem as áreas, né, que vem aí no Revit. A área construída é padrão, você não pode nem excluir, inclusive. E aí vem essa área alugável aqui, que tipo, eu não uso, mas se você usa para alguma coisa, beleza. Então eu vou mudar aqui para a área, por exemplo, permeável. E aí você pode colocar uma descrição, se quiser. Vou mudar esse outro aqui para área ocupada. Vamos adicionar uns aqui. Área não computável. Esse de baixo pode ser a área do terreno. Se você quiser fazer uma planta de área mostrando o terreno, a manchinha, né, fazer uma achura, é legal para isso. E eu vou fazer mais duas aqui, que são assim, ideias, sugestões, que é a área do escopo. Então, por exemplo, você vai pegar um projeto para um cliente e vai fazer parte só da edificação. Você pode fazer uma planta de área só para mostrar, ó, isso aqui está dentro do escopo do projeto, isso aqui está fora. Tá? É só uma ideia. E também você pode fazer área de remembramento e desmembramento também, né? Tem gente que tem que fazer aquela plantinha de remembramento e desmembramento, e aí você pode usar a planta de área para fazer isso, né? Pra você mostrar o que vai sair ou o que vai entrar, e depois na planta de terreno você faz o resultado final desse remembramento ou desmembramento, né? Então, remembramento barra desmembramento, tá? Bom, isso. E aí a gente tem então as principais áreas que a gente usa. Agora eu vou fazer uma arquitetura aqui simples, só parede. Eu vou colocar aqui... vamos fazer aqui só como se fosse uma mancha de uma casa. E uma coisa que é legal você ter é o limite do terreno, né? Que a gente faz com linha de limite geralmente. Deixa eu pegar isso aqui e colocar até o nível 2. E eu vou fazer também um nível 3 aqui, só para a gente fazer uma área construída com 2 pavimentos. E aí na planta do nível 2, que já vai estar criada aqui, eu vou fazer umas paredes diferentes aqui. Conectar no nível 3. E vamos supor que o superior fosse isso aqui. E pronto, eu tenho minha arquitetura incrível aí. E vou fazer também o limite do terreno, né? Então vem aqui em massa e terreno, linha de divisa, criar ao desenhar e faço aqui o limite do meu lote. Pronto, temos então os tipos de área e temos agora também a arquitetura para a gente começar a fazer. Bom, o segundo passo agora, a gente tem que fazer as plantas, né? Para pedir aqui para criar as plantas de área aqui no nosso navegador. Eu posso vir aqui em arquitetura, área, clica na setinha aqui e vem em plantas de área, ou também em vista, onde tem as plantas, vista de planta, você também tem aqui plantas de área, tá? Então entra aqui. Primeiro, não esqueça de escolher qual tipo de área você vai fazer, né? A maioria das pessoas vem afobada aqui, já clica e já faz tudo errado. Então primeiro, olha aqui o que você está fazendo. Área construída, eu vou pegar do nível 1 e do nível 2, né? Térreo superior. Então segura o Ctrl e aperta, seleciona os dois níveis.
Ele sempre vai perguntar para você se você quer que ele crie automaticamente as linhas, né, de contorno da edificação. Aqui ele vai acertar se eu fizer, porque tipo, é muito simples, não tem nem muro. Mas geralmente ele vai colocar no muro, vai fazer uma confusão. Então a gente costuma colocar não aqui e a gente mesmo faz essas linhas, tá? Ele vai te perguntar uma vez para cada planta que você mandou criar. E aí ele fez aqui, ó, plantas de área construída. E vamos fazer também a de permeável, por exemplo. Então, plantas de área, muda aqui o tipo para permeável. E aí a área permeável a gente pega geralmente só no térreo mesmo, né? Primeiro nível. Não quero que cria. E aí ele fez aqui também a planta de área permeável. Agora a gente precisa desenhar esse contorno dessa área. Isso aqui é uma parte mais manual mesmo que a gente tem que fazer. E para desenhar isso, a gente vem aqui em arquitetura, limite da área. É como se fosse o separador de ambiente, tá? A área funciona muito similar ao ambiente, né? A diferença é que é área. Então a gente clica aqui em limite de área. E aí a gente pode vir aqui e desenhar. Você pode usar o selecionar linha, né? Cuidado quando você for usar, às vezes está marcado aqui, ó, aplicar regras de área. E aí ele fica pegando no eixo da parede. Então desmarca, porque a gente não costuma usar o eixo da parede para isso, né? E aí você pode pegar aqui o lado externo da sua edificação, que no caso é a minha área construída. Se você tiver, por exemplo, uma varanda, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma varandinha, né? Então, talvez a sua área construída fosse assim, né? Porque aqui é coberto também, né? Suposições aqui. Então, faz a sua mancha aí de área certinha, e aí você tem que colocar uma área dentro dela, como se fosse um ambiente. Você precisa colocar o ambiente. Então, coloca aqui a área, pega essa área aqui e coloca. Ele até te mostra já a mancha aí que vai ficar. Então, beleza. Essa aqui é a sua primeira área, tá? Nível 1. Agora, nível 2, temos que fazer também. Então, pega limite de área aqui. Esse aqui eu posso usar o retângulo, por exemplo, que é muito mais fácil. Coloca lá fora e desenha seu limite de área. Essa linha, gente, eu recomendo que vocês tirem da linha fina aqui, ó. Se deixar na linha grossa, fica mais fácil de você ver o que você está fazendo, tá? Então, fica a dica. E aí você coloca a área aqui também. Essas áreas a gente pode nomear, tá? A gente pode fazer a tabela depois por nível, mas você pode nomear isso. Por exemplo, tem gente que usa área coberta, área fechada coberta, área aberta coberta, né? Tem prefeituras ou, enfim, condomínios que pedem assim. Tem outros que só pedem para você colocar um número. Enfim, aí você nomeia como você quiser. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, área fechada coberta. E aqui seria fechada. Aqui a gente pode até mudar. Vamos corrigir isso aqui para seguir esse raciocínio. Limite de área. Pega essa linha aqui. Essa aqui, que ficou esse trecho aqui, eu vou mudar para fechada coberta. E aqui eu vou colocar outra aberta coberta. Então, área aberta coberta. Pronto. Então você pode subdividir suas áreas, né, de acordo com o que pedem aí de legislação. Bom, fechou aqui. E aí outra coisa que eu vou fazer também, planta de área permeável. Essa aqui eu vou fazer de um jeito diferente, só para mostrar que é possível. Na hora de desenhar o limite, vamos separar aqui alguns tipos de materiais diferentes, tá? Então vamos pegar aqui limite de área. Primeira coisa, eu vou pegar o lote, que o lote delimita minha área toda, né? E aí você pode pegar a sua construção inteira. Aqui não seria permeável, né? Seria, tipo, por exemplo, um piso, talvez. E aí isso aqui tudo ficou como área, né? Só que eu quero, por exemplo, colocar algum piso, tipo um concregama, qualquer coisa assim. Vamos supor que ele fosse aqui. Né? Vamos supor que aqui fosse uma garagem ou tivesse um piso diferente. E vamos colocar outra coisa também, tipo uma areia, um seixo rolado, qualquer coisa aqui, só pra gente dividir. E aí a gente pode... Deixa eu mudar isso aqui também. Como se não fosse área permeável esse fundo aqui. E aí a gente pode colocar as áreas, então. Eu vou ter vegetação aqui, né? Grama. Vou colocar brita aqui. E aqui é o nosso concregrama. Então você pode até pegar as duas áreas de uma vez. Cuidado, você não pega o identificador, tá? Você tem que pegar a área em si, que é esse elemento aqui. Você pode pegar os dois de uma vez e escrever aqui grama. Você pode pegar esse, como é só um mesmo no nome, e digitar concregrama. E aqui, por exemplo, pedras, britas, vou colocar britas.
Pronto. Então a gente tem essa área subdividida. E aí uma coisa que a gente pode fazer também é as legendas para colorir isso aqui, tá? Para colocar a legenda existem duas formas. Você pode vir aqui em anotar e vir aqui em legenda, preenchimento de cores, tá? E colocar, e aí ele vai fazer a legendinha com as cores aqui do lado. Mas às vezes a gente não quer essa legenda também, a gente só quer as manchas, né, de cor. Você não precisa ter esse elemento da legenda aqui. Quando você vem através desse botão que eu vim agora, você vai posicionar a legenda em algum lugar e ele vai te perguntar que esquema de que você quer fazer, né? Aqui no arquivo do Revit padrão vem só um esquema, então é o que você tem para escolher. E aí a gente vai alterar ele. Aqui não tem como mudar, porque você já fez um esquema na planta de área permeável, ele não vai te deixar trocar isso aqui, não sei nem para que pergunta. Mas aqui em área útil, eu vou colocar esse, porque é o único que tem. E ele vai fazer ele vai pintar de acordo com a área útil, né? Eu acho que é o tipo da área que você pode colocar no elemento, né? Se você der um tab aqui e pegar essa área, ele coloca aqui, ó, tipo de área. Isso aqui, gente, é uma coisa pré-definida no Revit, então nem uso porque não tem muita opção e não tem o que eu quero, tá? Então é uma coisa que, pelo menos para mim, não parece muito útil, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar esse esquema de área. Eu quero pintar de acordo com o nome, o que for o mesmo nome e mesma cor. Então você pode clicar aqui na legenda de área e vir aqui no esquema. E aí ele tem aqui o esquema área útil e as configurações. Eu não gosto de deixar, vamos dizer assim, sujeira no meu template. Se eu não uso isso aqui, então já renomeia, em vez de criar um novo, já renomeia e põe uma coisa que você usa. Então vamos colocar aqui, nome. É uma legenda por nome. O título da minha legenda, que é esse título aqui, eu vou deixar só legenda mesmo. E ele vai pintar de acordo com o nome. E aí ele vai avisar que ele vai fazer tudo de novo aqui, ok. E aí ele já identificou aqui, ó, os nomes e já colocou umas cores. Isso aqui é automático do Revit, tá? Ele já põe umas coresinhas aí. Vou aplicar só pra gente ver o resultado. Olha lá, ele já diferenciou. E aí, obviamente, que você pode personalizar isso aqui. Geralmente eu não uso preenchimento sólido, porque se for imprimir, às vezes fica muita tinta, né? Eu coloco, às vezes, uma achura, eu acho que fica mais levinho também. Então você pode colocar, por exemplo, uma diagonal ascendente em todos, ou você pode colocar achura diferente em todos. Por exemplo, vamos colocar diagonais diferentes. Ó, essa aqui é maior, essa aqui é menor, essa aqui é maior ainda. Vamos colocar a descendente. Então, por exemplo, eu tenho 3 achuras diferentes, está muito clarinho por causa da cor. Então, britas, eu vou colocar aqui um azul, meio sem saturação aqui. Concregrama, vamos pôr um verde, não, vamos colocar uma coisa meio marrom assim. E o grama, um verde, por exemplo. E aí você aperta OK. E ele vai aplicar a sua achura como você definiu, tá? E aí se você achar que está muito claro ainda, tem como lá e mudar isso. Ok, você pode fazer uma achura mais escura ou uma diagonal mais fechada, mais próxima, né? Você pode mudar o esquema de cor também. Vamos supor, eu não quero essa legenda aqui, né? Porque já está escrito aqui é grama, concregrama e britas. Você não precisa daquele item. E aí essa configuração fica aqui, ó, esquemas de cor. Na sua vista, né? Tem um esquema de cor. E você pode vir direto aqui para fazer isso. Você não precisa ir lá na legenda, tá? Então eu vou mudar aqui, colocar um pouco mais escuro. Vou ver se melhora um pouco. Não melhorou muito, talvez impresso fique melhor. Enfim, isso aí vocês personalizam como vocês quiserem. E aí, agora, o que falta a gente fazer também é a planta de área construída. Mesma coisa, só que em vez de ir lá no adicionar aqui ou legenda, vamos vir direto aqui, ó. Você já pode vir direto no esquema de cor. Falar que você quer esse esquema que tem aqui, que é o único que tem. E aí, de novo, ele está como tipo de área, que não é útil pra gente. E a gente vai, de novo, colocar como nome, tá? Então, põe legenda aí, apaga isso aqui, muda isso aqui para nome, deixa tudo organizado. E aí ele te dá aqui as duas áreas que ele encontrou e você pode mudar a cor. Eu vou deixar um pouquinho mais escuro aqui. E esse eu vou deixar sólido para a gente ver direitinho. Pronto. Tá aí, e aí ele faz os seus acabamentos aqui. A segunda planta, como eu já configurei, é só vir aqui no esquema de cor e escolher nome, então já está pronto, tá? Você vai configurar isso uma vez, se você salvar isso como template vai ficar pronto para os próximos projetos. E aí um detalhe que a gente pode controlar é o preenchimento,
A localização desse preenchimento, dessa cor, se ele fica embaixo das paredes ou em cima das paredes. Você pode ver aqui que as paredes estão brancas, né? Então é como se ele pintasse o piso. Você pode vir colocar isso aqui em primeiro plano, né? Então localização e esquema de cor, primeiro plano. E aí ele sobrepõe tudo, que nesse caso eu acho que é o ideal, né? Tem casos que a gente quer mostrar a parede, por exemplo, em ambientes a gente geralmente quer mostrar as paredes. Então seria plano de fundo, mas no caso da planta de área, primeiro plano, e aí ele cobre tudo aqui. Na área permeável não vai fazer muita diferença, porque não tem nenhuma parede aí, mas também seria. Também colocaria primeiro plano, tá? E aí agora a gente tem então já essas subdivisões preenchidas, tá? O que a gente tem que fazer agora é as tabelas, né? Sem as tabelas não fica muito útil isso aqui. Eu vou começar fazendo a tabela de uma forma simples e depois a gente vai incrementar a tabela de área permeável, tá? Para fazer aqueles cálculos já que a gente tem que fazer. Então eu vou vir aqui em tabela, botão direito, nova tabela de quantidades. E aí a gente tem que descer tudo aqui por causa do acento, o área fica lá embaixo. E aí eu vou fazer só do construído do permeável, mas o resto é a mesma coisa, tá? Construída, ok. E aí, o que a gente vai querer? Eu gosto de fazer a área construída com o nome da área, o valor da área e isso agrupado por nível, né? No térreo eu tenho essas áreas, no superior eu tenho essas áreas, e aí vai. Então, o que eu quero? Eu quero o nível, eu quero o nome e eu quero a área. Mais alguma coisa? Acho que não, só isso. Beleza. Se você quiser perímetro, alguma coisa assim, não acho que não usa muito, né? Mas enfim, isso aqui. E aí, a gente tem que classificar e agrupar isso aqui, tá? Então, primeiro, eu quero fazer uma classificação por nível. Então, eu vou colocar aqui, primeiro por nível, eu vou querer um cabeçalho e o rodapé, talvez, um rodapé para mostrar o total de cada nível. E aí, nesse rodapé, eu vou colocar simplesmente os totais, tá? E aí, depois disso, eu pulo uma linha em branco, para ficar mais legível a tabela. E aí, ele vai classificar pelo nome, tá? Então, ele vai ordenar por ordem alfabética. E é isso aí. Aqui eu posso tirar, itemizar item a cada instância, tá? Porque, por exemplo, se eu tiver mais de uma área coberta, aberta, mais de uma mancha, ele junta tudo. Se você quiser que fique separado, então você deixa marcado. Mas geralmente a gente junta, ou se você quiser separar, você põe um número no próprio nome, né? Senão a pessoa não sabe o que é o que. Tá? Então você tem que, geralmente eu acho que faz mais sentido deixar junto e você digita um número. Então é isso aqui, ok. E aí faltam uns detalhes aqui, ó. Ele vai fazer as áreas, e aqui foi o cabeçalho que eu criei. Então esse nível 1 é o cabeçalho. Como eu tenho o cabeçalho aqui, eu não preciso da coluna nível, né? Fica repetitivo. Então você pode clicar aqui no título e ocultar, não exclui, tá? Se você excluir, ele vai sumir tudo, essa parte do nível aqui. Então só oculta, e aí ele ficou aqui a sua planta de área bonitinha. E aí, aqui ele deu certo, mas ele, tipo assim, as áreas deram certo porque não está repetido, mas se você tivesse duas áreas fechadas cobertas, ele ia aparecer em branco porque a gente não colocou para calcular totais. E não está aparecendo total também porque a gente não colocou para calcular totais. Então, nesses casos, quando a gente tem valores que a gente quer somar tudo, você tem que vir aqui em formatação, pegar esse campo que você quer que faça isso, tipo a área, vir aqui e colocar calcular totais. E aí ele passa a somar tudo, tá? A minha tabela aqui está agrupando somente os níveis, faltou o total geral. Então eu posso vir aqui em classificar, aqui embaixo tem o total geral, eu vou colocar título e totais. O contagem ele conta quantas áreas tem, acho que isso não é muito útil. Então deixa aqui, ó, total geral, ou você pode personalizar isso aqui, e ok. E aí ele põe aqui, ó, total geral, tantos metros quadrados, tá? É assim que faz, simples. Se você quiser definir corretamente a unidade aqui, tá vendo que está sem casas decimais, você tem duas opções. Você pode tanto definir isso no projeto, que é no UN, unidades, e aí você coloca aqui como você quer que mostre as áreas, tá? E aí ele aplica naquela tabela. Ou você pode forçar a tabela a fazer sempre de uma mesma forma. Por mais que a pessoa mude aqui, a tabela vai sempre respeitar a regra que você colocou. Eu prefiro porque às vezes a pessoa gosta de mudar uma unidade, área geralmente não, né? Mas, por exemplo, comprimento, tem gente que trabalha em centímetros, tem gente que trabalha em milímetros, tem gente que trabalha em metros, então tem hora que é bom a gente fixar a unidade que a gente quer nas tabelas, para não virar essa bagunça. Tá? Então vou entrar aqui na tabela de novo, vou entrar de novo em formatação, vou pegar o área aqui, e aí tem aqui, ó, formato do campo. Aqui ele está marcado para usar as configurações do projeto, que foi aquilo que eu mostrei. Eu vou desmarcar e vou falar que é sempre metros quadrados, sempre com duas casas decimais, e eu posso inclusive usar o agrupamento de dígitos, que é o ponto e vírgula, que você pode configurar certo no Revit. Por padrão, vou ver se ele vai vir certo.
Ó, por padrão ele veio ponto. A gente no Brasil não usa ponto, né? Tipo, nos países de língua inglesa eles usam ponto. É ao contrário do que a gente faz. Então, a gente pode vir aqui no UN, ou aqui em gerenciar, né? Unidades do projeto, que é a mesma coisa. E aqui tem, ó, agrupamento de dígito, tá vendo? Tá no formato americano, né? Vírgula e ponto, o nosso é ao contrário. Então, vem aqui e troca, ó, ponto e vírgula. Ok. E aí ele aplica a vírgula aqui. Então, esse é o agrupamento de dígito. É importante, né, para ficar coerente com o nosso país aqui, você fazer isso. Tá? Então, a planta de área construída está pronta. Agora a gente vai fazer a tabela de área permeável. Então, nova tabela, mesmo lugar. Vai lá, pega a área permeável. Ok. A área permeável a gente não usa nível, né? Porque geralmente é só uma planta do térreo e pronto. Só que a gente vai usar o nome e a área, porque a gente pode escrever grama, tananã, qualquer coisa. Então, nome e área. E aí a gente já fez isso no anterior, a gente já pode completar tudo aqui antes mesmo de concluir, né? Então vamos lá, classificar por nome. Não quero total, não preciso de cabeçalho ou rodapé nesse caso aqui. Mas eu quero um total geral, que vai ser o meu resultado, né? Que eu vou colocar aqui título e totais, para aparecer o título total geral e a somatória. E aqui em formatação, eu já vou vir aqui em área e marcar, colocar aquele cálculos totais. E também já vou vir aqui no formato do campo e colocar que é metros quadrados, duas casas, o símbolo metros quadrados, agrupamento de dígito. Esse símbolo, inclusive, gente, é uma coisa que você pode tirar. É legal para quando você exporta muito essas tabelas lá no ícone unidade. E aí, a regrinha de tabela é simples. Ou você coloca as unidades nos campos aqui, ou você coloca as unidades no título. Então, por exemplo, eu vou colocar a unidade no título, vem aqui, coloca, digita aqui 1 metro quadrado. Então, automaticamente, tudo que está aqui dentro é metro quadrado, certo? Então, essa é a regrinha de tabela. Você define se você vai mostrar tudo no campo ou tudo no título. Eu acho, assim, até mais limpo, né, de se ver, mas aí é preferência. E aí você pode organizar aqui o tamanho. Lembrando que tabela você pode selecionar aqui nas colunas e colocar os alinhamentos aqui no centro. E especialmente esse aqui, ó, que é o da altura, colocar no meio, para as letras ficarem certinhas no meio da tabela. E aí fica organizado aqui, tá? Agora a gente vai incrementar isso aqui. Tabela de área permeável, a gente costuma fazer aquela conta de percentual, né, de quantos por cento do terreno, né, deu de área permeável. E também, eu não sei se isso ainda é muito comum fazer, mas tem materiais que eles consideram com um índice menor de permeabilidade. Então, assim, eu sei que hoje isso não vale mais em algumas cidades, mas, por exemplo, concregrama antigamente era considerado 50%. Então ele valia 50% da permeabilidade. E aí você pode colocar essa informação na tabela, tá? Vamos fazer isso aqui agora. Bom, primeira coisa, vamos fazer então esse cálculo da permeabilidade de cada material. Eu vou vir aqui em campos e eu vou adicionar um parâmetro novo aqui nesse botão. Estou criando esse parâmetro, ele não existe no Revit. Nesse caso não precisa ser compartilhado, projeto mesmo. E aí a gente pode colocar um nome aqui, né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, permeabilidade do material. Pode ser isso, por exemplo. E aqui eu vou querer um número, tá? Um número não inteiro, vou colocar um número mesmo. Isso aqui, o grupo onde ele fica, é essa informação aqui, ó. Tá? Eu vou colocar dados de identidade. Então, permeabilidade do material, número, dado de identidade, ok. E aí ele já joga aqui. E aí eu vou fazer agora uma conta que ele vai multiplicar a área pela permeabilidade, tá? Então eu vou pegar aqui nesse fx, que é adicionar um parâmetro calculado. Vou colocar aqui a área real ou final, vou pensar aqui, área líquida, não sei. Área real, vou colocar aqui o parâmetro de área, que o resultado final disso vai ser uma área, e na fórmula eu vou clicar aqui nesse botão, que é mais fácil, você pode digitar, mas é mais fácil fazer isso, né? Então, área vezes, clica aqui, permeabilidade, e ok, ele fez aqui sua área já real. Antes de concluir aqui, eu já vou vir em formatação e falar que a área real eu também quero calcular os totais, tá? Então, calcular totais aqui, ok. E aí ele colocou aqui os dois campos que a gente fez. Aqui tá 0, porque aqui não tem nenhum valor. Então, por exemplo, brita vale 100%, 1. Concregrama valeria 50%, então 0,5. E a grama também vale 100%, 1. Pronto, ele já fez sua conta aqui.
E aí, aqui é a mesma história. Você pode manter o padrão, né? Por favor, mantenha padrões. Isso aqui eu posso colocar assim. Não preciso salvar projeto. Beleza, aí aqui eu tenho que vir na formatação, trocar esse formato do campo, deixar também do mesmo jeito que eu deixei o outro, para ficar todo mundo igual. Vou tirar esse nenhum aqui, vou colocar nenhum aqui, usar o agrupamento de dígito. E aqui na permeabilidade do material eu posso colocar percentual se eu quiser. Então tem formato do campo, eu posso desmarcar aqui, colocar percentual, agrupamento de dígito, e eu não vou usar o percentual para seguir o padrão, vou colocar no título, mas você poderia usar. E aí ele fica, por exemplo, aqui a gente coloca percentual. Pronto, você tem aí um padrão já de exibição dos seus valores. E agora, por último, a gente pode fazer o cálculo de acordo com a área do terreno. Quantos por cento isso dá do terreno. Bom, para fazer esse cálculo em relação ao tamanho do terreno, a gente primeiro precisa criar um parâmetro que tem que ser compartilhado com esse valor da área do terreno. Tá? A gente poderia até fazer igual está aqui, mas eu tenho que ficar digitando para todos os campos, eu acho que não é muito inteligente. Tá? Inclusive, eu nem quero que essa área do terreno apareça aqui, eu quero só o resultado final. Então, primeira coisa, vamos criar esse parâmetro compartilhado. Né? Então, aqui fora da tabela, em gerenciar, parâmetros compartilhados, ele vai pedir para você escolher um arquivo TXT, onde ele salva esses parâmetros. Tá? Aqui eu tinha feito um, apaguei, então eu vou criar um novo. Se você não tiver nenhum, provavelmente você vai cair nessa tela também. Se você já tiver o seu, você só escolhe ele e acrescenta um novo parâmetro lá dentro. Então, salvei aqui. Dentro do parâmetros compartilhados, você é obrigado a fazer grupos de parâmetros. Então, crio um grupo novo aqui e eu vou colocar áreas. E aí agora eu posso fazer um parâmetro. Tá? Na hora de criar o parâmetro, gente, escolha as unidades certas, né? O tipo de dado certo. Então, aqui eu quero área do terreno e eu quero área. Tem gente que deixa número às vezes, aí não fica com metros quadrados. Então, assim, isso traz alguns probleminhas, tá? Então, escolha o dado certo. Por exemplo, se você for fazer peso, eu quero peso do material. Aqui não tem, mas se você mudar aqui para estrutural, você vai achar massa, peso, tem um monte de coisa aí. Então, escolha o dado certo para o parâmetro que você for fazer, tá? Então, aqui comum e área. E aí você pode colocar até uma descrição aqui, área total do terreno. Essa aqui não é muito útil, mas enfim, você pode fazer isso. Ok, criei esse parâmetro. Criei o parâmetro, mas ele não está no projeto ainda. Então eu preciso trazer ele para o projeto, que é parâmetro do projeto. Você vai inclusive ver esse permeabilidade que a gente fez aqui, porque a gente já fez ele parâmetro de projeto. E aí eu vou colocar aqui, ó, novo. Vou escolher aqui que é um parâmetro compartilhado. Vou selecionar e aqui está o parâmetro que eu fiz e aperto OK. E aí você tem que escolher aqui nessa lista informações do projeto. Tá? Que a gente vai deixar esse parâmetro como se fosse uma informação do projeto. Passei, aqui, ó, informação do projeto. E aqui eu vou deixar no campo de construção. Só para ele ficar agrupado aqui, ó, no construção. Vou mostrar como é que fica isso. Então é isso, é um parâmetro compartilhado de instância, informações do projeto. E aqui construção, esse construção tanto faz, tá, gente? Isso aqui é escolha sua. E ok, fiz aqui. Aonde está essa informação? Quando você vem aqui em informações do projeto, ela vai ficar aqui, ó, construção, área do terreno. E assim você pode fazer, tipo, índice de ocupação, coeficiente de aproveitamento, que é uma coisa que dá para você fazer e calcular quanto você pode ocupar do seu projeto. Enfim, você pode deixar todas as áreas aqui. E aí eu vou digitar aqui, sei lá, 1200. Como eu coloquei que é um parâmetro de área, ele automaticamente preencheu para mim. Tá aí uma das vantagens de fazer a coisa certa. Ok, fizemos o parâmetro, agora vamos arrumar a tabela. Então eu venho aqui em campos. E eu preciso dessa área do terreno para eu calcular, né? Eu não vou mostrar ela, mas eu preciso que ela esteja aqui para eu fazer o cálculo. Só que ela não é um parâmetro de área, né? Não vai aparecer aqui. Ele é um parâmetro de informações do projeto. Você sempre pode trazer uma informação do projeto para sua tabela, né? Ela sempre vai estar disponível aqui. Então, coloca aqui a área do terreno. E aí, quero um valor calculado, que é esse aqui. E eu faço aqui, então, taxa de permeabilidade. Na fórmula, eu vou querer um número, tá? Porque eu vou dividir área com área, vai dar número. Então, eu pego aqui e divido área real por área do terreno. Ok. E ok. E aqui ele te dá um percentual, tá?
Aqui, ó, ele está variando, ele te dá esse varia justamente porque a gente não calculou o total, então ele não sabe qual área que ele mostra. Então você vem aqui no formatação, pega aqui, permeabilidade, põe em calcular totais. E aproveitando que eu estou aqui, eu não quero mostrar isso aqui assim, tá? Eu quero mostrar, tipo, um percentual. Então vamos tirar aqui, percentual, vou deixar 2 casas decimais e agrupamento, ok. E aqui ele mostra pra gente a nossa área, tá? Então eu coloquei 1.200 de área, deu um pouco mais de 600, é isso aqui mesmo, né? É 57. E aí você pode configurar isso aqui. Pode colocar o percentual aqui. E a gente não quer ver essa área aqui, né? Não preciso ver isso. Então você oculta, não exclui, só oculta. E aí pronto, tem aqui a sua área real, né, de permeabilidade final aqui. Se eu mudar aqui, por exemplo, é 100%, ele já muda aqui. E se eu tiver que atualizar a área do meu terreno, eu só venho aqui em gerenciar, informações do projeto, troca aqui, meu terreno é 800. E automaticamente ele faz a conta. Tá? Então é assim que a gente faz plantas diárias. As outras tabelas são muito semelhantes. A taxa de ocupação vai ser parecida com isso aqui, né? Você vai fazer assim também. Não vai ter permeabilidade do material, né? Então é só essa parte da área total. E as outras geralmente é só somatória mesmo, né? A não sei que você queira um percentual aí do total. E é isso, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, só mandar aqui embaixo que eu respondo. E até a próxima.